No começo, o Flash decide dar uma esquiada na realidade e para isso ele precisa ir em direção ao 9º esquadro dimensional, o local de onde as novas realidades são criadas. Mas para chegar lá, ele precisa passar pelo Vale Semáforo do Multiverso, um lugar perigoso que somente os seres do nível de poder do próprio Batman, Superman e Mulher Maravilha ousaram enfrentar. Afinal, no Vale Semáforo, há incontáveis armadilhas, mas também há entidades cósmicas que vivem ali, como o monstro das profundezas, o monstro do deserto, a devoradora de mundos e muitas outras entidades que se alimentam de qualquer coisa que entre no Vale Semáforo. No entanto, não é apenas sua fome que o Flash precisa temer, pois dentro da Floresta de Perigo há também as Borboletas da Morte, seres que se alimentam do medo dos heróis. E assim que chegarem no destino final, ou seja, o 9º Esquadrão, o Flash terá que enfrentar o Deus de Sombras, o ser supremo que controla o multiverso e que determina qual realidade se torna a realidade principal e qual será destruída. Mas antes de tudo isso, o Flash terá que enfrentar as Borboletas da Morte. No entanto, não saberemos disso agora, pois o vídeo começa com o Flash já no 9º Esquadra Dimensional. A corrida do Flash contra o tempo era desesperada. Ele precisava se esquivar de dimensões alternativas que se descolavam em sua frente, mas com super velocidade ele conseguia correr em volta delas. De repente, o Flash ouviu uma risada ecoando atrás dele, uma risada que causava um arrepio na espinha. Mas quem era o dono da risada? O Flash não queria saber, mas logo ele descobriu. Era o vilão Imperiex. O vilão estava pronto para acabar com o multiverso, e ele ria porque o Flash era tarde. Para piorar a situação, Impérios tinha em suas mãos o Anti-Monitor. Com o poder do Anti-Monitor, Impérios podia destruir o multiverso inteiro. Flash tentou atacar Impérios, mas o vilão desviou. Para o Flash, Impérios era muito rápido, tanto que o Flash pensou que Impérios era mais rápido que ele. Era impossível para o Flash acreditar que havia alguém que pudesse ser mais rápido que ele. Pois para o Flash, a velocidade era seu orgulho. Impérios continuava a provocar o Flash, falando que o herói era lento. Enquanto isso, na Terra Prime, Barry Allen sentia uma ligação mental com o Flash. Barry sabia que algo estava errado, então ele e as professoras Reunião, Iris West e Cynthia Lamia decidiram ir até o Batcaverna para pedir ajuda para o Batman. Barry sabia que a Liga da Justiça estava fora do planeta Terra em uma missão. Então Barry, Iris e Cynthia encontraram o Batman, que estava em sua Batmoto, e pediram para que o Batman os levasse até o Flash, pois Barry sentia que algo grave estava acontecendo. Batman aceitou, mas o levaria em sua Batmoto. O Batman levou Barry, Iris e Cynthia em sua Batmoto. Encontramos Wally West, Kid Flash, Linda Park, Jesse Quick e alguns outros velocistas. Wally estava correndo em círculos na beira de um precipício. Ele repetia que o Flash era mais rápido. Wally queria provar que era mais rápido que o Flash, mas ele estava se enganando, pois o Flash não estava presente para lutar contra Wally. Enquanto isso, o Flash estava preso no 9th Dimension. O Flash tentava se libertar, mas era impossível. O Flash conseguia quebrar as dimensões, mas cada vez que ele quebrava uma dimensão, outras duas surgiam para substituí-la. Em suma, o Flash estava preso em um labirinto de realidades alternativas. De repente, o Flash ouviu a voz de um bebê. O Flash seguiu o som e encontrou um bebê gigante. O Flash ficou assustado, mas o bebê era bonitinho, mesmo sendo gigantesco. O bebê sorriu para o Flash. Ele entendia o que o Flash falava, mas o Flash não entendia o que o bebê falava. O bebê disse que o Flash era um viajante intruso e que o Flash não pertencia àquela dimensão. O bebê disse que o Flash tinha que sair daquela dimensão, mas o Flash não entendia o que o bebê falava, então o Flash correu para longe. Enquanto o Flash corria, ele via várias criaturas estranhas. O Flash não sabia onde estava, mas percebeu que era um lugar perigoso. O Flash passou por corredores que se repetiam infinitamente. As paredes do Flash mudavam de cores. Parecia que o Flash nunca chegaria a um fim. Havia estátuas de deuses, monstros, monstros, deuses. Parecia que o Flash estava em um sonho. O Flash pensou em desistir, mas não podia. Não podia desistir. O Flash estava pronto para morrer, mas Impérios estaria feliz se o Flash morresse. O Flash não podia permitir que Impérios ganhasse. No momento em que o Flash pensou em desistir, ele ouviu uma voz dentro de si. Era o mentor do Flash, o velocista. O Flash se fortaleceu. Afinal,
Ele era o Flash. O Flash não podia desistir. O Flash não podia morrer. O Flash corria para salvar o multiverso. Correr era a vida do Flash. Correr era a razão do Flash. Correr era o Flash. O Flash continuou correndo até que viu uma luz brilhante. O Flash correu em direção à luz. Tinha que sair da dimensão. O Flash estava quase lá. O Flash pulava dimensões, mas ele sentia que estava próximo da saída. De repente, o Flash se viu em um novo local. O Flash estava em um lugar bonito, mas ele não tinha tempo para apreciar a beleza do lugar. O Flash sabia que Impérios o esperava. O Flash tinha que agir rápido. No entanto, o Flash estava ferido. Ele não se importava. Ele não podia se importar. Impérios ameaçava o multiverso. O Flash tinha que salvar o multiverso. Flash tinha que lutar. Enquanto isso, na florestação, Barry Allen sentia uma ligação mental com o Flash, mas o Flash não estava mais lá. Na florestação, Barry Allen sentiu que o Flash estava lutando, mas Barry não sabia contra quem. De repente, Barry sentiu uma ligação. Era o Batman. O Batman dizia que o Wally West havia desaparecido. O Wally havia desaparecido. Barry não sabia que o Wally havia ido atrás do Flash. Enquanto isso, na dimensão do nono esquadro, o Flash estava pronto para lutar. Ele enfrentaria Impérios. Flash enfrentaria Impérios. Impérios riu do Flash. Ele dizia que o Flash era tolo, mas o Flash não respondeu. O Flash estava pronto para lutar. O Flash atacou Impérios. O Flash era rápido demais. Impérios não conseguia nem tocar no Flash. O Flash girava em volta de Impérios. O Flash andava em círculos em torno de Impérios. Impérios ficava cada vez mais irritado. Impérios atacava o Flash, mas Flash era rápido demais. Impérios não conseguia acertar o Flash. O Flash atacava Império X. Flash estava pronto para vencer Império X. Império X estava ferido. Império X estava sangrando. Império X estava fraco. No entanto, Impérios ainda tinha um trunco. Impérios usava o anti-monitor. Impérios atacou o Flash com o anti-monitor. O Flash estava ferido. O Flash estava sangrando. O Flash estava enfraquecido. O Flash tentava se recuperar, mas Impérios o atacava. Impérios o atacava.